Boa noite. Boa noite. O ex-presidente americano Donald Trump é réu. O primeiro na história dos Estados Unidos. Ele se declara inocente de 34 acusações. A investigação é sobre a compra do silêncio de uma atriz pornô com fins eleitorais. A Finlândia passa a integrar a Aliança Militar do Ocidente. E a Rússia diz que isso aumenta o risco de uma escalada na guerra da Ucrânia. Uma avalanche mata no Himalaia. Trabalhadores em situação parecida com a escravidão são resgatados em Goiás. Entram em vigor novas regras para proteger mulheres da violência e do assédio. O governo suspende o cronograma de implementação do novo ensino médio. O Jornal Nacional está começando. Pela primeira vez na história, um ex-presidente dos Estados Unidos se tornou réu. Donald Trump saiu do apartamento dele no início da tarde em direção ao tribunal. Avenidas importantes que no passado foram fechadas para a passagem do presidente, hoje foram interditadas para garantir a segurança do acusado, o cidadão Donald John Trump. Trump chegou ao tribunal por volta das 2h30 da tarde, horário de Brasília. Ele não entrou pela porta da frente, ao invés disso, driblou os jornalistas e chegou pela entrada lateral. Todas as vias foram bloqueadas, ele veio escoltado pelo Serviço Secreto e pela polícia de Nova York. O ex-presidente acenou para apoiadores e entrou no prédio. Ele teve as digitais registradas eletronicamente. E com semblante sério foi encaminhado para se tornar réu diante do juiz. Apenas alguns fotógrafos foram autorizados a entrar. Por volta das 4 da tarde, pelo horário de Brasília, Trump ouviu as 34 acusações. Se declarou inocente de todas elas. As acusações dizem respeito a registros de pagamentos que a promotoria afirma que Trump falsificou. A base do processo é o pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels às vésperas da eleição presidencial de 2016. Trump queria impedir que ela falasse para uma revista que os dois tiveram um caso. Ele nega o relacionamento. O ex-presidente admite que ordenou o pagamento para silenciar a atriz, mas afirma que não foi um pagamento irregular. A promotoria alega que, de agosto de 2015 a dezembro de 2017, Trump orquestrou um esquema para influenciar a eleição de 2016. O esquema consistia em identificar e comprar informações negativas sobre ele para impedir que fossem publicadas. Quem desembolsou os $130 mil pagos a Stormy Daniels foi o então advogado de Trump, Michael Cohen. O processo afirma que esse pagamento foi ilegal. Trump reembolsou Cohen em 2017, quando já era presidente dos Estados Unidos. Os promotores afirmam que os cheques dados ao advogado foram emitidos pela organização Trump e que a emissão dos cheques foi disfarçada como pagamento de serviços jurídicos. Segundo o documento, Trump falsificou esses registros da empresa para encobrir a conduta criminal dele e de outros. O promotor Alvin Bragg assumiu o caso contra o ex-presidente no ano passado. Mais cedo, ele disse que é um crime falsificar documentos com a intenção de encobrir outro crime. Não importa quem você seja. A investigação começou em 2018. Depois das provas recolhidas e analisadas, o tribunal convocou 23 cidadãos comuns para formar o que aqui é chamado de grande júri. E eles concluíram que as provas eram consistentes. Na quinta-feira passada, o júri formalizou as acusações criminais contra Trump, que foram mantidas em sigilo até a audiência de hoje. A próxima está marcada para 4 de dezembro. A estratégia do ex-presidente é enquadrar o processo como perseguição política. Trump já anunciou a pré-candidatura à Casa Branca para a eleição do ano que vem. O processo não impede que ele seja candidato. Assim que saiu do tribunal, Trump voltou para Mar-a-Lago, na Flórida. Ele vai fazer um pronunciamento ainda hoje. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou à Caixa Econômica Federal um segundo conjunto de joias masculinas que recebeu durante viagem oficial à Arábia Saudita em 2019. Um relógio cravejado de diamantes, uma caneta, abotoaduras e um anel e uma espécie de rosário árabe feitos em ouro branco. Uma lei nova determinou o funcionamento das delegacias da mulher 24 horas por dia, em todos os dias da semana.
Foi às 3 horas da madrugada, nessa delegacia da mulher, que essa vítima foi atendida, depois de ser agredida pelo ex-companheiro. A delegacia é uma das 2 especializadas de Brasília e já funciona 24 horas por dia. Eu tenho certeza que hoje estou viva aqui, falando meu testemunho para vocês, justamente porque eu fui acolhida e porque eu fui protegida dentro da delegacia da mulher. É necessário, passei por isso e mesmo na madrugada, eu repito e reitero, estávamos extremamente atentos. A lei de autoria do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, foi publicada hoje no Diário Oficial. Além do funcionamento 24 horas em todos os dias da semana, inclusive feriados, o texto estabelece que as vítimas sejam atendidas em salas reservadas e preferencialmente por policiais do sexo feminino e tenham assistência psicológica e jurídica. Nas cidades sem delegacias especiais, o atendimento será feito numa delegacia comum, mas de preferência por uma agente especializada. E os policiais deverão ser treinados para permitir o acolhimento de forma eficaz e humanitária. Essa professora de Direito diz que é fundamental garantir o acesso das vítimas ao atendimento e aos canais de denúncia. A lei não estabelece um prazo para a adaptação. A gente precisa que essa lei de fato seja aplicada com unidades. Tentar evitar que esse crime volte a acontecer. Essa mesma lei estabeleceu que mulheres em situação de violência doméstica terão prioridade no atendimento pelo Sistema Nacional de Emprego. O ciúme do ex-marido foi um dos motivos que fizeram a Janaína abandonar o emprego. Eu priorizei muito a família, o relacionamento e acabei esquecendo de mim. Porque o que acontece com praticamente 90% de todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas se anulam em prol do relacionamento. E no final somos nós que pagamos o preço alto, né? Porque querendo ou não, o agressor ele continua seguindo a sua vida, a vítima não. Depois de ser agredida, Janaína decidiu denunciar e recebeu o apoio de uma ONG, que ajuda mulheres que sofrem violência doméstica. A Rosana, idealizadora do projeto, conta que muitas vítimas acabam ficando fora do mercado de trabalho. Geralmente são mulheres dependentes financeiramente, psicologicamente, elas estão muito abaladas psicologicamente, elas já estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, e aí para elas chegarem a conseguir retomar a vida delas, é bem complicado. A partir de agora, mulheres em situação de violência doméstica e familiar terão prioridade no atendimento pelo Sistema Nacional de Emprego. 10% das vagas intermediadas pelo Cine serão reservadas para elas. O Ministério do Trabalho e Emprego ainda não definiu como vai funcionar na prática essa reserva de vagas. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que é preciso construir políticas públicas eficazes para enfrentar a violência doméstica. Elas vão poder ser inseridas de acordo ou com a profissão delas ou com o que tiver no mercado naquele momento, mas isso garantirá a elas que elas terão condições de manter seus filhos, pagar um aluguel, pagar a conta, né, de luz e de água, para poder sobreviver sem violência. Eu quero ser um exemplo de recomeço para outras mulheres que sim, fui vítima de violência doméstica, sim, sofri, sim, chorei, sim, cheguei no fundo do poço, mas eu consegui me levantar, consegui recomeçar. Ter a minha dignidade recuperada já é de grande valia. 2 brasileiras estão presas na Alemanha há quase um mês por tráfico de drogas. As etiquetas das malas que elas despacharam foram colocadas em outras bagagens que levavam 40 quilos de cocaína. A polícia prendeu funcionários do aeroporto de Guarulhos, suspeitos de envolvimento no esquema. Essas 2 malas despachadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 4 de março, levavam 40 quilos de cocaína. Na área restrita do aeroporto, um funcionário que transporta as bagagens foi flagrado trocando as etiquetas de identificação. Depois, as malas seguiram para Frankfurt, na Alemanha. 14 horas depois de saírem aqui do Aeroporto Internacional de São Paulo, 2 brasileiras de Goiânia que viajavam de férias para a Europa foram paradas pela polícia alemã. Os agentes tinham acabado de apreender as malas
cheias de drogas e viram os nomes delas nas etiquetas coladas nas bagagens. A empresária Cátina Bahia e a veterinária Jeane Paulini até explicaram que não eram donas daquelas malas, mas foram presas em flagrante por tráfico nacional de drogas. Elas foram abordadas pela polícia alemã, sem entender muito bem o que estava acontecendo, elas só falam inglês. E quando eles começaram a falar que provavelmente elas estariam presas por questão de cocaína, não entenderam muito bem. Hoje, a Polícia Federal prendeu 6 suspeitos do crime. Todos trabalhavam em empresas que prestam serviço no aeroporto. A gente está trabalhando de uma maneira muito rápida, muito célere, para que a gente possa demonstrar que essas duas goianas não têm envolvimento algum com o tráfico de drogas. Isso já está tudo demonstrado na nossa investigação. A Polícia Federal já encaminhou para as autoridades alemãs vídeos da quadrilha em ação e imagens e documentos que mostram que as malas das brasileiras tinham cores e pesos diferentes das que foram apreendidas. Cátina e Jeane estão presas à espera de uma decisão da justiça alemã. A Justiça determinou a reintegração de posse de uma área invadida em fevereiro por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Itabela, no sul da Bahia. Mas o oficial de justiça suspendeu a ação de reintegração porque os integrantes do MST se recusaram a sair. Fazendeiros protestaram e chegaram a bloquear a BR-101 por 10 minutos. Ontem, integrantes do MST invadiram uma propriedade em Timbaúba, Pernambuco. O MST declarou que as terras não cumpriam a função social de produzir alimentos para a sociedade e que a invasão marca o início da luta pela reforma agrária, chamada de Abril Vermelho. A seguir, trabalhadores em situação semelhante à escravidão resgatados em Goiás. Suspenso o cronograma de implantação do novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, suspendeu por 2 meses o cronograma de implantação do novo ensino médio. O governo quer dar mais tempo para debater as mudanças. Aprovado em 2017, o cronograma do novo ensino médio foi prejudicado pela pandemia. Atrasou, só começou a valer no ano passado. Em 2022, com os alunos do primeiro ano. Agora incluiu os do segundo e em 2024 fica completo com o terceiro ano do ensino médio. A partir daí, o Enem passará a considerar o novo sistema, com as disciplinas básicas e as áreas específicas de interesse do aluno, os chamados itinerários formativos. Foi exatamente esse cronograma de implantação para efeito das provas do Enem que o governo suspendeu por 60 dias. Tempo para que haja um debate mais amplo sobre o processo do novo ensino médio. Há uma consulta pública em andamento, com professores, alunos, agentes públicos, entidades. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a discussão não interfere no Enem deste ano, que está mantido. A dúvida é sobre a prova do ano que vem, que já precisaria estar adaptada às mudanças. Nós vamos suspender a portaria 521, que aplica o cronograma de aplicação do novo ensino médio, principalmente por uma questão por causa do Enem. Porque o novo ensino médio previa que em 2024 nós tivemos um novo Enem. Como há ainda esse processo de discussão, nós vamos suspender essa portaria para que a partir dessa finalização dessa discussão a gente possa tomar decisões em relação ao ensino médio. Segundo Camilo Santana, a discussão não interfere nas escolas que já estão adotando o novo currículo. Minutos antes da declaração do ministro, o Conselho Nacional de Secretários de Educação havia divulgado uma nota contrária à suspensão do cronograma. Afirmou que qualquer decisão relacionada ao tema deveria ser tomada somente após a finalização da consulta pública. A discussão desse tema envolve várias correntes, como a que defende a volta do sistema antigo com 13 matérias obrigatórias e os que entendem que o novo ensino médio é o caminho correto.
Entidades ligadas à educação acham que é preciso colocar um freio de arrumação para corrigir diferenças, como o ritmo da implementação entre escolas, principalmente as públicas. O Todos pela Educação, favorável às mudanças no ensino médio, defende esses ajustes e acha um retrocesso o retorno ao modelo que vigorava antes da reforma. A presidente da entidade argumentou que é necessário rever o prazo para o Enem adotar o novo modelo como referência. A gente tem potencialmente uma infinidade de possibilidades de itinerários e isso faz com que a política pública ela fique muito pouco alinhada. Então é importante a gente ter uma definição melhor desses itinerários, até para poder ter um Enem que atenda a todos os alunos, formação de professores, livros didáticos, enfim, toda a política para poder apoiar as escolas nessa mudança que é tão complexa. A suspensão ela é coerente com o anúncio de uma consulta pública, né? Não dá para você correr com os prazos de implementação. O Enem precisa responder a uma pergunta muito importante. Como serão esses itinerários formativos? Como será essa formação geral básica? Para aí sim a prova ser construída a partir da proposta que será a definida a partir da consulta pública. Fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 8 trabalhadores em situação semelhante à escravidão numa fazenda de Novo Gama, Goiás. Todos saíram do Maranhão para cortar eucalipto sem carteira assinada nem equipamentos de segurança e estavam alojados em situação degradante. Nós não conseguimos contato com o responsável pela propriedade. A lentidão do INSS em pagar benefícios está gerando prejuízo aos cofres públicos. Qualquer pessoa que precise do INSS entra numa fila virtual. A Previdência demora hoje 64 dias, em média, para analisar um benefício. Mas para muita gente, essa é apenas uma primeira fila. Depois dessa espera, se o INSS entende que a pessoa não tem direito ao benefício, ele nega. Para tentar provar que tem esse direito, o cidadão pode entrar com um recurso no próprio INSS ou com uma ação na Justiça. É aí que começa uma nova espera, que pode ser bem mais longa. O IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, fez um levantamento por meio da Lei de Acesso à Informação que revela: depois que a Justiça reconhece o direito de um brasileiro ao benefício, o INSS ainda demora, em média, 300 dias para começar a pagar. Nos casos de aposentadoria especial, a espera passa de 1.200 dias em média. Os pagamentos atrasados geram um gasto extra de 83 milhões de reais só de correção monetária. O vice-presidente do IBDP afirma que toda essa lentidão da Previdência tem a ver principalmente com a falta de servidores no INSS. Muitas das vezes é porque não tem pessoal suficiente para dar cumprimento da forma como a Justiça determina. O que vem gerando multa, litigância de má-fé, juros de mora, correções monetárias que poderiam ser evitados, um orçamento gasto que poderia ser completamente evitado caso tivesse um interesse concreto em efetivar as decisões com a celeridade que elas exigem. A dona Geralda espera há 4 anos para receber o BPC, Benefício de Prestação Continuada para Idosos. O pagamento foi suspenso em 2019 por falta de atualização no cadastro de programas sociais, o CadÚnico. Dona Geralda e a filha já contrataram uma advogada. Ela explica que o Conselho de Recursos da Previdência reconheceu o direito de Dona Geralda, mas até agora nada de receber. A única coisa que eu vejo é um desrespeito com o segurado. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo de tudo, trabalhando para que seu processo seja restabelecido o mais célere possível, se é que nós podemos usar essa palavra. Dona Geralda toma remédios que custam perto de R$400 por mês. Os filhos se esforçam para ajudar. Ela tem os problemas dela, a gente não está podendo ajudar muito. Então ela precisa sim, e ela tem direito. A gente vai ficando velho, né? Eu falei, meu Deus, será que esse dinheiro vai sair quando? O INSS afirma que não tem servidores suficientes para atender às demandas judiciais e que desenvolveu uma ferramenta em parceria com o Conselho Nacional de Justiça para permitir, em caráter inicial, a intimação e o cumprimento automático das decisões judiciais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou hoje que o governo quer acabar com distorções e incentivos fiscais para recompor receitas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou hoje que a principal medida para aumentar a arrecadação federal vai ser feita por meio de uma medida provisória, que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A ideia é restringir a utilização pelas empresas de incentivos fiscais concedidos pelos estados para abater crédito da base de cálculo de impostos federais. Apenas o valor gasto com investimentos e não custeio continuaria a ser abatido. Isso vai gerar um aumento de arrecadação anual de 85 a 90 bilhões de reais. Segundo o ministro, uma mudança na legislação em 2017 ampliou a utilização desses créditos tributários, o que Haddad classificou como jabuti. Ele disse que o governo não conta com uma alternativa a essa proposta. Lei bem feita não tem plano B. Lei do real não tem plano B, lei de coisa bem feita não tem plano B. O que está questionado na justiça é o jabuti, que entrou na calada da noite no sistema tributário e deu um rombo de 131 bilhões de reais. Essas coisas não podem mais acontecer no Brasil. É uma vergonha isso. O ministro da Fazenda anunciou ontem uma série de medidas para aumentar a arrecadação em cerca de 110 bilhões de reais ao ano. Segundo Haddad, isso é necessário para cumprir as metas previstas no projeto do novo arcabouço fiscal, como a de zerar o rombo das contas públicas no ano que vem. O texto do arcabouço ainda está sendo redigido pelos técnicos do governo federal e deve ser enviado ao Congresso na próxima terça-feira. À tarde, durante um evento promovido por um banco, Fernando Haddad reforçou a necessidade de corrigir distorções tributárias. Ele alerta que, caso contrário, seria preciso cortar programas sociais, considerados importantes pela sociedade. Haddad voltou a afirmar que o governo não pretende criar impostos nem subir alíquotas de tributos existentes. E deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco, na reportagem sobre a lei que determina o funcionamento de delegacias da mulher 24 horas por dia, nós mostramos erroneamente a imagem do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, quando mencionamos o autor da lei, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, também de Alagoas. Essa é a imagem correta do senador Rodrigo Cunha. A seguir, a Finlândia entra para a OTAN. Uma avalanche no Himalaia. A Finlândia se tornou hoje o 31º país integrante da OTAN. Essa troca de documentos simboliza a expansão bélica do Ocidente. A Finlândia, que historicamente mantinha uma posição militar neutra, decidiu embarcar na OTAN. A Aliança Militar do Atlântico Norte reúne agora 31 países, incluindo potências como o Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos. Um dos princípios desse grupo é a defesa mútua. Um ataque contra um é também contra todos. Este professor de História Política da Universidade de Helsinki nos explica que os finlandeses passaram a apoiar amplamente a entrada do país na OTAN depois da guerra encadeada pela Rússia. Não havia uma ameaça evidente, ele diz. Mas o comportamento imprevisível de Putin gerou muito receio. O presidente do país afirmou que tem certeza de que agora os finlandeses se sentem mais seguros, com a sensação de viver numa Europa mais estável. O secretário-geral da OTAN falou que a Finlândia, como nova integrante, vai receber garantia de uma segurança rígida. O crescimento da OTAN foi comemorado pelo governo britânico. O primeiro-ministro disse que hoje é um dia histórico e um passo importante para a segurança mundial. Rishi Sunak e também o presidente americano Joe Biden aproveitaram para declarar apoio à candidatura da Suécia, que tenta ser o 32º país membro. Quem não gostou nada dessa nova adesão foi a Rússia, que interpreta esse movimento como ameaça. Quando invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, um dos objetivos de Vladimir Putin era exatamente evitar a aproximação da aliança militar, que já se estendia a territórios próximos como a Estônia e a Letônia. Agora, a conexão direta do país com a OTAN praticamente dobrou. Rússia e Finlândia dividem uma extensa fronteira, são mais de 1.300 quilômetros.
O ministro da Defesa da Rússia declarou que a entrada do vizinho nórdico na OTAN aumenta o risco de uma escalada do conflito. Mas Sergei Shoigu disse que nenhuma dessas iniciativas vai afetar o resultado da guerra, que ele voltou a chamar de Operação Militar Especial. Uma avalanche na cordilheira do Himalaia matou 7 pessoas e feriu gravemente 8. 350 estavam isoladas, mas foram retiradas da região que dá acesso ao Monte Kailash, no Tibete. É um local sagrado para hinduístas e budistas. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você também. Amanhã pode ter nevoeiro nessa área que vai da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, até a zona da Mata Mineira e a Grande São Paulo. Na capital paulista, mínima de 18 e máxima de 28 graus. No Rio, friozinho de manhã e calor de tarde, 32 graus, sem previsão de chuva nas duas cidades. Tempo firme também no norte fluminense, em parte do interior paulista, na metade norte do Paraná, além do sul do Rio Grande do Sul, do norte de Roraima e dessa região, na divisa da Bahia com Minas Gerais. Nas outras partes do país, sol e possibilidade de chuva. E ela volta a aumentar em Rio Branco e Porto Velho, onde são esperados 30 milímetros. Na bacia do Rio Madeira, o Rio Mamoré está subindo. Falta pouco para atingir a cota de inundação em Guajará-Mirim, Rondônia. Os temporais também podem passar por essa faixa, no oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inclusive pelo Pantanal. E a chuvarada continua no Nordeste, do Recôncavo Baiano ao litoral de Alagoas, do leste da Paraíba até o do Rio Grande do Norte e do Ceará até o leste do Amapá. As capitais no caminho da chuva forte são Macapá, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, também João Pessoa, Maceió, Aracaju e Salvador. Os termômetros variam de 28 a 30 graus. Em Brasília, friozinho no começo do dia, 17 graus, e tarde abafada, com 27. Mas deve refrescar principalmente no sábado. Esses 25 graus são 2 a menos do que o normal para o mês. E não é só em Brasília que vai ter mudança. Na quinta-feira, tem previsão de virada no tempo no centro-sul do Brasil. Deve chover bastante no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em grande parte do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira, as instabilidades ganham mais força e se espalham até o sul de Mato Grosso e praticamente todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, sexta-feira, quando chove mais, esquenta menos. A máxima prevista é de 25 graus. Fica parecido até domingo. Em Curitiba, mais friozinho. Na sexta, 20 graus. Mas sábado e domingo já sobe para 23. Aí é a mínima que volta a cair no domingo. Uma boa noite para vocês. Renata e Bonner. Boa noite, Eliana. Soluções inspiradas na natureza estão ajudando a resolver problemas urbanos no Brasil. Em Recife, as águas de um afluente do rio Capibaribe estão sendo despoluídas por jardins filtrantes. Numa espécie de filtro natural, a água suja do Riacho do Cavouco passa por 5 tanques de pedras com plantas e flores aquáticas e substratos, removendo resíduos sólidos como metais. O sistema começou a operar em fevereiro. A gente, no momento atual, está limpando cerca de 75% da água, né? A gente chegou a oxigenar essa quantidade, né? O sistema ainda não está completo, a gente está, vamos dizer assim, aqui operando com todos os filtros, mas a vazão não está máxima, mas ele vai estar filtrando 355 mil litros de água por dia, que é um grande volume. O jardim filtrante é um exemplo de solução que vem da própria natureza para combater problemas como a contaminação dos rios, a poluição e as enchentes. Para que nós amenizemos os efeitos que estão vindo aí das mudanças climáticas, as soluções baseadas na natureza são bastante interessantes. São vários pontos diferentes que, quando somados, eles na realidade não dão o resultado de uma soma, mas sim de uma multiplicação, né? Porque eles interagem entre si. É a desconcretização das cidades, voltando à lógica do solo original, com menos cinza e mais verde. A Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante para se ter um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio e de gás carbônico na atmosfera.
E Belo Horizonte está seguindo a regra. Esse é o tamanho exato dos jardins de chuva que estão sendo plantados na cidade. O projeto está começando com 60 pontos e a ideia é que ele se multiplique por aí. Cada jardim tem 1,5 metro de profundidade, espaço bem dividido em camadas. A primeira de brita, para armazenar a água da chuva, a segunda de areia, para filtrar o material, e a última de substrato, terra vegetal, adubo e areia. E por cima, as plantas. Ao encontrar um dispositivo desse, um jardim de chuva, a água fica retida com maior volume, ela passa pelas plantas e pelas raízes, ela faz um processo de fitorremediação dos poluentes, então ela desce para o subsolo mais limpa, né? E ela evita de chegar na parte baixa. Então, reduz um pouco o volume, reduz a velocidade, o que contribui lá embaixo e contribui aqui em cima também, porque tem um belo paisagismo para a rua. Geraldo mora nesta rua há 14 anos e aprovou a ideia dos jardins. Achei muito interessante, não só na questão estética, mas depois que eu soube que é uma solução, né, para a questão do volume das águas da chuva. E achei super interessante essa ideia de pulverizar a solução pelos bairros, pelas ruas, para que essa água não concentre toda em um lugar só, né? A Beth está toda satisfeita com o novo jardim na porta do prédio onde mora. Ainda mais ela, que faz questão de cuidar da natureza como lição de casa. É a minha mini floresta, meu mini paraíso. Para a minha vida, né? Porque água, terra, verde, então tá tudo interligado, é vida. O Brasil atingiu o maior número de mortes por tuberculose dos últimos 20 anos, mesmo sendo uma doença que tem prevenção e cura. Difícil dizer onde acontece o contágio de uma doença transmitida no ar. Quando a Tainá percebeu os primeiros sintomas, não imaginou que se tratasse de uma tuberculose resistente aos antibióticos. Depois de 26 dias de tratamento, eu tive essa piora e aí eu fiquei mais 8 dias internada, tendo muita febre. E aí os meus batimentos cardíacos começaram a subir também muito e aí foi quando eu fui parar na UTI. A tuberculose pode se instalar nos gânglios, rins, olhos, ossos, mas é mais comum nos pulmões, que reagem à infecção com muco, enquanto a bactéria destrói os alvéolos, o que pode romper vasos sanguíneos. Por isso, vem a tosse persistente, eventualmente com sangue. Foi esse sintoma que levou a Sharon até a UBS. Eu comecei um quadro de tosse, tive febre, fui perdendo muito peso. E aí a médica pediu o exame, né? E foi quando eu descobri que eu estava com tuberculose. Para Sharon, foram 6 meses de tratamento até a cura. É muito importante fazer o tratamento certo, tomar todos os dias, no horário certo, a quantidade certa, porque aí você vai parar de transmitir a doença e você, dessa forma, pode ter um tratamento efetivo e alcançar a cura. Dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose mata 14 pessoas por dia no Brasil, um recorde em quase 2 décadas. Só no ano passado, foram 78 mil novos casos. No país, a região norte é a mais afetada. Na média nacional, são menos de 40 infecções por 100 mil habitantes. Mas esse é mais um caso em que a desigualdade marca o mapa do Brasil. Em lugares com maior densidade populacional, como em alguns pontos das periferias das grandes cidades, a estatística da tuberculose fica bem acima da média. Porque, segundo os médicos, essa é uma doença diretamente ligada às condições de vida, alimentação, moradia, acesso a tratamento de saúde. Os infectologistas dizem que o aumento recente no número de casos reflete, em alguma medida, o empobrecimento dos brasileiros. A tuberculose é uma doença da imunidade celular. Isso faz com que as pessoas vulneráveis, sejam elas pelas condições de vida, né, pela proximidade do caso dito índice, que é aquele que é o contagiante, digamos assim, sejam as pessoas em situação de imunidade muito debilitada. Uma das principais formas de proteção contra casos graves da tuberculose é a vacina BCG, que deve ser tomada logo após o nascimento. Até 2018, a cobertura dessa vacina estava acima de 95%, mas desde 2019 não passa de 88%. O SUS oferece teste e tratamento
não é? Então, é uma das fortalezas que temos mais importantes no combate à tuberculose. As ações de prevenção, como vacinação, diagnóstico e tratamento, são fundamentais. Consideramos não ser admissível que no século XXI pessoas percam a vida por uma doença que tem prevenção, tratamento e cura. A Johnson & Johnson concordou em pagar o equivalente a 45 bilhões de reais para encerrar ações judiciais nos Estados Unidos. Consumidoras alegaram que a presença de amianto num talco as levou a desenvolver câncer. No ano passado, a empresa anunciou o fim da produção e da venda do talco no mundo todo. A seguir, o começo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. As novas atrações do festival The Town. O festival The Town anunciou mais atrações. A banda Queens of the Stone Age vai se apresentar no dia 9 de setembro, assim como a brasileira Pitty. O festival anunciou também 30 apresentações de DJs, bandas e encontros inéditos no palco New Dance Order. The Town vai ter shows nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em São Paulo. Este ano, 7 clubes vão tentar manter a hegemonia brasileira na Conmebol Libertadores. A fase de grupos da Libertadores começa hoje e a grande decisão da competição este ano será no Maracanã. 2 equipes vão fazer a final nesse estádio no dia 11 de novembro. 7 clubes brasileiros estão na disputa e com uma oportunidade de fazer história no torneio. Caso alguma equipe do Brasil seja campeã, esta será a primeira vez em que um país conquistará 5 títulos seguidos. O Flamengo venceu em 2019 e no ano passado. O Palmeiras em 2020 e 2021. E com certeza está uma expectativa muito grande para começar logo essa competição, que é uma competição muito diferenciada, uma competição que é muito competitiva também. Esse ano vai ser mais um ano muito complicado, né? Pelos times brasileiros também se reforçando, querendo vencer, os times lá de fora também que sempre vão querer, né, bater de frente com o time brasileiro. Logo na primeira rodada, os brasileiros vão desbravar a América. Atlético Paranaense, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians jogam fora de casa. Só o Atlético Mineiro é que vai contar com a maioria da torcida no estádio. Dos 7 representantes brasileiros, 5 já levantaram a taça. Atlético Paranaense e o Fluminense ainda lutam pela conquista inédita. A gente sabe que o torcedor ele tem essa ferida ainda no coração por ter chegado tão perto, por ter jogado em casa e não conquistado esse título. Vamos ver pelo lado bom, a oportunidade que a gente tem depois de tanto tempo de conseguir esse título para eles é algo que nos motiva e faz com que a gente esteja bem concentrado para esses jogos. E os bons números do Brasil na história recente da Libertadores também servem de combustível. Nos últimos 10 anos, foram 6 títulos brasileiros. E as últimas 3 finais foram disputadas entre times daqui do país. Hegemonia. Palavrinha difícil de se alcançar no futebol e de se manter também. Pelo histórico, né? Do Brasil, ser o país, né, do futebol, até por sermos penta do mundo, e isso faz com que as equipes sempre cheguem forte para buscar os títulos de Libertadores. Que o Brasil sempre tem um clube brasileiro chegando na final da Libertadores. O ano passado a gente quase chegou também, e eu acho que esse ano a gente não vai bater na trave, não. Acho que esse ano a gente vai chegar nessa final aí, se Deus quiser, a gente vai conquistar esse grande título. Para os 7 times brasileiros na disputa, convém sonhar com a final aqui, no Maracanã, num cenário que definitivamente será bem mais animado do que esse. O Futebol na Globo é amanhã, depois de Travessia, às 9h20 da noite, hora de Brasília. Hoje, o Jornal da Globo é depois de Onde Está Meu Coração. Boa noite. Boa noite, até amanhã.